Graça e paz, cara amiga, caro amigo que acompanha diariamente a nossa meditação sobre a Palavra de Deus no Santo Evangelho, nesta segunda-feira da quinta semana do tempo da Páscoa. O Evangelho de hoje é o Evangelho de São João, no capítulo 14, versículos de 21 a 26. Não é preciso eu repetir para vocês que esse capítulo nós continuamos com Jesus no cenáculo. Depois que Judas já saiu, Jesus deu o mandamento novo do amor, Jesus celebrou com eles a Páscoa, Jesus lavou-lhes os pés e disse que é colocando isso em prática que cada um de nós pode encontrar a felicidade que nós vamos encontrar no colocar-nos a serviço uns dos outros. O Evangelho de ontem nós ouvíamos o mandamento novo, o mandamento do amor, Jesus que ensinava a nós, dizendo aos seus discípulos, que nós devemos amar-nos uns aos outros como Ele nos amou. Nós insistíamos, o amor que Jesus nos pede não é aquele amor de reciprocidade, mas é aquele amor de gratuidade. É aquele amor cuja medida é o amor dele, não o amor de quem está recebendo, não é um amor de meritocracia, o amor de alguém que merece. É um amor que Jesus diz que nós devemos destinar até mesmo àqueles que são os nossos inimigos. É por isso que os mártires da igreja morrem perdoando, morrem orando por aqueles que estão lhes tirando a vida. É esse amor que nós somos chamados a acolher dentro de nós. É este amor, dito melhor, que já foi derramado em nossos corações por meio do Espírito Santo que nos foi dado. Nós de agora em diante estamos nos preparando para o Pentecostes, aliás, todo esse período da Páscoa, mas agora nós vamos tomando mais consciência disso. Mas celebrar o Pentecostes não é dizer que nós vamos receber o Espírito Santo. Não, nós já o recebemos no nosso batismo. Você se lembra que no segundo domingo da Páscoa, nós justamente lembrávamos essa oração da coleta do segundo domingo da Páscoa, que nos fazia pedir a Deus essa graça de conhecer o Espírito que nos renovou. Nós somos renovados no Espírito. Ser renovado no Espírito não é fazer parte de um determinado movimento da igreja, não. Cada um que foi batizado foi renovado no Espírito, foi recriado no Espírito. Quando Deus cria o ser humano, diz-nos o livro do Gênesis, que sopra em Adão, no seu nariz, não é? na sua boca, o hálito de vida, que é esse espírito de vida. Nós já fomos criados nesse espírito, com a morte de Jesus, esse espírito nos recria, nos renova, agora não para viver segundo a natureza, mas para vivermos segundo a graça de Deus. Segundo a nossa natureza humana, a gente sabe que a gente é também limitado. Sentimos o desejo de amar, mas também sentimos o limite da nossa natureza humana. Me dá que eu te dou, não é? Quem bate, leva também. Essa é a nossa dinâmica humana, pura e simplesmente, o viver na carne. O viver segundo o Espírito já é um passo a mais, é uma dimensão mais alta. Olha só, a gente conhece a água. A água a gente conhece em vários estados. Estado sólido, estado líquido é o gelo, estado líquido, que é esse que a gente bebe a água, né? Ela está correndo, e estado gasoso, quando ela se evapora. Então são fases. Então se a água, eu tenho um pedaço de água sólida, não é, num pedaço de gelo, ponho no fogo, olha o fogo do Espírito, né? Ponho no fogo e o que é que acontece? O gelo derrete, aí ela vira líquida. Já ganha uma nova dimensão, ela pode correr. Mas depois, se a gente deixa ali no fogo ainda mais, o que é que acontece? Ela evapora, ela fica numa dimensão que a gente nem segura mais, o vapor passa. Não é? E se você colocar uma tampa em cima da panela que a água vai sendo derretida do gelo e vai fervendo, ela toca ali na frieza da tampa e depois se condensa de novo e se transforma em estado líquido. Ou seja,
essa nossa natureza ela pode ser assim, no estado sólido, bruto, duro, não é? Vai se derretendo com o fogo do Espírito e vai sendo elevado nessa dimensão, digamos assim, mais elevada, mais pura. E se fosse colocando ainda mais calor, ela vai chegando ao estado de umas partículas de fótons, etc., que a gente tem a ver. Ela se transforma nessa energia, não é? Vê que a água também é aproveitada para fazer, inclusive, energia elétrica. Olha só, então nós somos chamados a fazer essa passagem, essa elevação. É o Espírito que nos eleva, nos dá essa capacidade de viver o amor que Deus nos dá. Deus já derramou esse amor em nossos corações. Então essa semana a gente vai sempre aprofundando cada vez mais esse sentido desse amor que Jesus nos deu como mandamento, como comando. Mandamento aqui não é pura e simplesmente uma ordem de alguém que chega de fora e impõe, você tem que fazer isso. Não, o mandamento é a orientação. Nós já somos orientados para isso. Assim como está na natureza da água que está em estado sólido, num pedaço de gelo, dentro dela já tem uma estrutura que, se ela recebe calor, ela se transforma em líquido, ela se transforma em vapor. Você está na ordem dela, está numa orientação. Que não poderia se transformar em uma outra coisa se na sua natureza já não tivesse a possibilidade dela se transformar naqueles estados. Assim também, quando nós falamos do mandamento, estamos falando dessa orientação. Jesus nos fala disso, nos indica isso, porque isso está dentro de nós. Nós somos capazes de chegar a isso. Ninguém vai pegar uma semente de laranja, colocar na terra, esperando que dali a gente vai colher banana, que dali a gente possa colher tomate, possa colher maçã, porque não é da sua natureza, não é da sua orientação, não é da sua estrutura. Estruturalmente não pode chegar a esse estado de coisas. Então, quando Jesus diz para nós, esse é o meu mandamento, e é um mandamento novo, né? Aquilo que nós vemos na segunda leitura de ontem, que ele faz nova todas as coisas, ele renova todas as coisas, isso quer dizer que em nós existe essa possibilidade. O que Jesus faz é nos revelar que isso é possível e pede que nós nos abramos a essa possibilidade que nós temos dentro de nós. Jesus não nos pede nada que não nos seja possível. Hoje, então, o Evangelho de João, no capítulo 14, 21 a 26, nós encontramos Jesus que diz aos seus discípulos: quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. O amor é dado aqui, como ontem ele pedia que nós nos amássemos como ele nos amou. E agora ele nos diz o que é que significa amar a ele mesmo. Qual é a prova de amor que nós temos por Jesus? Ele diz que não tem prova maior de amor do que dar a vida pelo outro, dar a vida pelo irmão. E em relação a ele, qual é a prova de amor? Ele diz que é justamente acolher e observar os seus mandamentos, ou seja, praticar os seus mandamentos, viver de acordo com sua palavra, seguir aquilo que ele nos diz. Continua Jesus dizendo: quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Então, é no amor a Jesus que a gente vai poder experimentar a manifestação do amor do Pai e do seu próprio amor. Se nós observarmos o seu mandamento, a gente vai ver que ele se manifesta a nós, que ele fica claro para nós que nós fazemos uma experiência realmente com ele. Então Judas, não Iscariotes, que já tinha saído dali do cenáculo, Judas Tadeu, disse para Jesus: Senhor, como se explica que te manifestarás a nós e não ao mundo? Mas Judas queria entender por que é que Jesus então não se impõe a todos. Por quê? Porque vai precisar que justamente a pessoa se abra. Jesus não quer se impor ao mundo, se manifestar ao mundo. Ele quer uma adesão pessoal, minha e sua. Ele se manifestará ao mundo, se manifestaria ao mundo, se o mundo o ama. Se a criação, se tudo se abre a esse amor seu, ele se manifesta. Aí Jesus responde, né?
a pergunta dele. Se alguém me ama, guardará minha palavra, meu Pai o amará e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Qualquer um que esteja no mundo, se abre a Jesus, o que nós pregamos sobre Jesus, a oferta que Jesus faz de si através dos seus discípulos. Olha só o que acontece. Nós viremos a Ele, nós o amaremos, viremos a Ele e faremos nele a nossa morada. Não é só que se manifesta, porque uma manifestação, por isso, a gente vê e depois acaba. Não, faremos nele a nossa morada. Jesus quer permanecer. Para nós que estamos nos preparando para o Pentecostes, para a festa da Ascensão, essa palavra vai nos dando essa certeza. Jesus que volta para o Pai, ele fica no interior da igreja, no interior daqueles que amam Jesus e observam seus mandamentos. É o modo de Jesus permanecer, fazer morada. Aqui a igreja também, eu penso, e cada um de nós também, que faz parte da igreja, não é? Pertence a esse corpo de Cristo, que a igreja se une. Então, essa comunhão nossa, dos que cremos em Cristo, aqui é a igreja. Então, na vivência pessoal do amor de Jesus, formamos a comunhão da igreja. E continua Jesus dizendo, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. E qual é a palavra do Pai? A palavra do Pai é uma palavra criadora. Deus criou tudo por meio da palavra, organizou tudo por meio da palavra. É uma palavra que põe ordem, que revela a ordem que as coisas têm. Isso, diz Jesus, é o que vos disse enquanto estava convosco. Mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Então nós que estamos nos preparando, já entrando nesse espírito rumo a Pentecostes, vamos pedir que venha esse Espírito que nos revela todas as coisas, que nos ensina todas as coisas, que nos recorda todas as palavras de Jesus, que Ele nos revele sempre cada vez mais que Ele foi derramado em nossos corações e que com Ele o amor de Deus está presente em nossos corações para que nós possamos amar como Jesus nos amou. Um dia abençoado para você, meu irmão, para você, minha irmã.